Bom dia, boa tarde, boa noite. Para quem não me conhece, me chama Ana Paula. Hoje é dia 24 de setembro de 2015 e nós estamos aqui, meus amados. Eu comecei a ler Lamentações na minha Bíblia. A minha Bíblia é a edição Almeida revisada e atualizada. Provavelmente, se você me acompanhar na sua, a versão provavelmente deve ser diferente. Mas é uma versão ainda menos... É uma versão... Nós estamos falando aqui... Essa Bíblia minha, eu consegui comprar ela no ano de 2003, tá? Eu comprei ela em 2003. E eu tenho certeza que na época de 2003 não tinha a Bíblia gay, não tinha a Bíblia com tanta deturpação para depravar a cabeça de muita gente por aí. Então, é uma Bíblia que eu acredito que ainda possa ser confiável, né? 2003 para 2013 são 10 anos, mais dois são 12 anos, né? Em que ela foi escrita. E eu me lembro, meus amados, que há 12 anos atrás foi quando mais ou menos eu entrei para a igreja cristã. Eu me converti mais ou menos em 2008 eu batizei, para vocês terem uma ideia. Então, assim, toda essa situação, né, na qual eu tive contato, o primeiro contato que eu tive com a igreja na minha vida, a igreja chamada evangélica, ainda recebi muito dali. Eu me lembro que tinha os cultos do Espírito Santo, eu me lembro que se falava de arrependimento, eu me lembro que os pastores queriam que a gente lia a Bíblia. Infelizmente a igreja que eu frequentei hoje está totalmente apostatada, mas na época que eu entrei para ela, se falava de arrependimento, se falava de ler a Bíblia. Inclusive quando eu fiz a escola para batizar, aí o pastor ensinou a gente uma musiquinha. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth. E assim continuava. E ele ensinava essa musiquinha e ele falava assim, essa canção é para vocês decorarem os livros. Para quando vocês estiverem no culto, vocês conseguem achar rapidinho. Vocês sabem, né, que Êxodo é depois de Gênesis. O livro de Levítico é assim, é assado. Então, assim, foi uma colheita ainda produtiva daquela terra, eu diria assim. Eu diria que Deus ele permitiu, porque eu acredito, meus amados, minhas amadas, que tudo que tem acontecido, vamos falar aqui no meio do chamado povo de Deus, veio da permissão do mesmo. Veio da permissão do mesmo. Deus ele permitiu que várias igrejas, vários templos, segmentos, crentes se desviassem. Do mesmo jeito que ele permitiu o povo de Israel se desviar. Lendo esse capítulo número 1 aqui de Lamentações, a gente entende isso de modo muito profundo. Lamentações era um livro que eu não era muito fã dele, não. Porque no final era lamentação. Já o título, né, não é muito convidativo. Porém, meus amados, quando a gente lê com os olhos de Deus, né, quando a gente lê com o coração realmente disposto a ouvir aquilo que realmente aconteceu, quando a gente lê a Bíblia de coração aberto e disponível, aí você vê realmente a situação como ela é. O que eu quero dizer com isso? Imagina um político, tá querendo ser vereador, prefeito da cidade, sei lá. E aquele político, uma vez que ele está em campanha política, tá? Aliás, imaginem dois políticos, dois candidatos à prefeitura de uma cidade qualquer. Imagine que naquela cidade teve uma chuva muito forte e caiu várias casas, né? Arrombaram-se, estragou, muitas famílias ficaram sem casa, no meio da rua. E passou 2 meses, né? Depois daquele problema, daquela inundação, algumas famílias passaram a morar em barracas, outras devagarzinho estão construindo suas casinhas no mesmo lugar com muita fatiga, outras estão na casa de gente a favor. Então imagina esse quadro, ok? É um quadro de lamentação, é um quadro de sofrimento, é um quadro de situação realmente extrema, escassa.
crianças desabrigadas, a família passando muito aperto mesmo para dormir, para comer, ok. E imagina que no período cai exatamente a eleição. Então, 2 candidatos começam a rodar a cidade afora para pedir aos cidadãos que votem nele. Isso acontece todo dia, pelo mundo afora. Então, imagina o primeiro candidato, ok, meu amado, minha amada? O primeiro candidato, o que ele faz? Ele passa naquela zona, ele olha, ele vê o povo lamentar. Olha, nós estamos aqui, estamos descalço, meu filho não tem um sapato, não tem uma roupa, a gente não tem mais um banheiro, uma higiene, não tem... Aí eu, não, minha senhora, não preocupa não, que se eu for eleito, eu vou vir aqui, aliás, se eu for eleito, esse bairro vai ser o primeiro da lista que eu vou resolver, não preocupa não, dá um tapinha no ombro da mulher, olha, a gente agora tem que continuar e a gente vai... Mas o meu secretário aqui, o meu ajudante, está escrevendo seu endereço. Então, a senhora não preocupa não, que nós vamos resolver. O problema da senhora é prioridade na nossa campanha. Se nós ganharmos, porque não é eu que ganho, senhora, somos nós. Porque eu ganho um cargo de responsabilidade para ajudar os cidadãos. E a senhora vai ser uma das primeiras da lista. Pode ter certeza que se eu ganhar, eu vou arrumar a rua, eu vou arrumar os lotes, eu vou arrumar o sistema hidráulico, o sistema de esgoto, o sistema elétrico, o governo vai dar uma ajuda para a senhora, vocês vão ganhar bolsa disso, vão ganhar não sei o quê, e por aí vai. A senhora, tadinha, fica ali naquela expectativa e ele muito arrumadinho, engravatado, via, tchau, foi embora. Passado horas, no mesmo dia, vem o segundo candidato. Vem o segundo candidato e vem a senhora, né? Porque o cidadão é assim, né? Ele lamenta, quem passa e escuta, ele deixa ali a sua dor, a sua lágrima, a sua causa. Então, ali vem o segundo candidato. E ele caminha pela rua fora e tal, para. Tem aquela senhora lá, tá de frente para a situação na qual ela se encontra, de abrigo, nem de casa. E ali aquele candidato para. E por um momento ele esquece que ele está ali fazendo uma campanha política. E ele lembra que tem diante dele uma pessoa passando muita dificuldade. E ali a senhora vem para fazer o mesmo discurso que fez para o primeiro candidato. E ali aquele candidato que está ali no momento, ele para todo mundo, para os seus assessores, quem está com ele, senta, pede uma cadeira, senta. E ali ele começa a escutar a história da senhora. E enquanto a senhora está contando a história, ele olha ao redor, ele olha a situação em que ela se encontra, ele vê as crianças daquela senhora. E por um momento, depois de ouvir tudo aquilo, aquele moço começa a se comover. Porque ele pensa, meu Deus, olha a situação em que essa senhora se encontra. Quanto sofrimento, quanta dor, quanta dificuldade. Então, aquele segundo candidato, meus amados, ele escutou com o chamado ouvido da alma. O primeiro candidato, ele escutou com o ouvido da carne. O segundo com o ouvido da alma. Ah, mas que diferença tem? O ouvido da carne ouviu porque está ali, é um órgão. Quer dizer, é inevitável que o ouvido físico nosso não escute, a não ser que nós sejamos surdos, né? Ou então a gente tapa o ouvido, mas mesmo assim a gente escuta o ruído. Então ele simplesmente escutou por um modo automático, um modo mecânico, aquilo acontece, né? Então ele escutou com o ouvido da carne, mas o segundo candidato não. Ele escutou com o ouvido da alma. Por que da alma? Porque é na alma que estão os nossos sentimentos. Ah, então por que você não falou com o ouvido do espírito? Porque não são todos que têm o ouvido do espírito ligado, né, em contato com o Espírito Santo. Mas tem muita gente que no mundo não está salva, tá no mundão aí, são ímpias, mas são as chamadas boas pessoas. E elas escutam, elas sofrem com os outros. Tem muita gente que sofre pelo problema alheio. Então esse segundo político, ele ouviu com o coração, ele ouviu com o ouvido da alma, ele se sentiu ali nos panos daquela senhora, na pele daquela senhora. Então ali ele levanta, depois de toda a história, e ele olha realmente para aquela senhora e fala, olha, eu ainda não venci, eu ainda não ganhei. Mas eu sou um candidato que eu tenho um certo poder aquisitivo, eu tenho já algum cargo na política e eu não estou mal como pessoa. Então eu vou pegar o endereço da senhora, vou mandar uma cesta básica já, vou mandar umas cobertas, umas roupas e vamos ver se a gente consegue, pelo menos provisoriamente, de um modo geral, ajudar a senhora. Porque independente se eu vencer ou não essa campanha,
eu não posso ver o estado da senhora, poder ajudar e simplesmente não fazer nada. Me comovo com a sua história, me comovo com a sua situação e me importo com você. Então, pego o seu endereço e te digo mais, senhora. Se eu vencer essa campanha, dentro daquilo que for possível, dentro daquilo que eu tiver autoridade em fazer, em decidir, eu vou vir aqui nessa região e eu realmente vou colocar como prioridade dentro do que eu posso fazer. Não garanto que eu vou poder dar uma casa nova para todos os moradores, porque eu não sei o orçamento, eu não sei, não depende só de mim, depende de tantos. Mas aquilo que tiver ao meu alcance para poder ajudar essa comunidade, eu farei. Se é ajudar a limpar tudo, para tirar os entulhos, né? Mandar tratores aqui para limpar tudo, assim eu vou fazer. Se eu puder ajudar na parte da ligação da parte de esgoto e de água de novo, a prefeitura puder resolver isso, eu farei. E se nós tivermos verba para poder pelo menos ajudar a senhora a levantar um barracão, ainda que só no tijolo, com a janela e com a porta, e com o chão de cimento, mas um local seguro para entrar, fechar a porta e recomeçar, assim também eu farei, tá? E ali ele vai embora. Por que eu dei esse exemplo, meus amados? Porque ler o livro de Lamentações ou você está lendo com os olhos da carne, porque a gente está lendo, ou você está lendo com os olhos da sua alma. Né? E lembrando que nós temos um ponto a mais do que aquele candidato ali que ouviu com os ouvidos do coração. Nós temos o Espírito, que é colegado à nossa alma. E aí muda tudo, porque o Espírito Santo, ele testifica os nossos sentimentos. Então, quando a gente começa a ler com o nosso coração, vamos dizer assim, a palavra de Deus, a gente realmente se dispõe a ouvir, a entender, a perceber, a sentir aquilo que está sendo dito na palavra de Deus. O Espírito Santo, ele vem, nos auxilia, ele nos dá entendimento, ele nos dá o sentimento justo, ele edifica a nossa alma. Meus amados, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Perdoa a minha arrogância em falar em explicar alguma coisa. Quem sou eu para explicar alguma coisa para alguém? Mas já que eu toquei no assunto, justo para a compreensão. Deixa eu tentar passar uma coisa que eu penso aqui para vocês. Quando o Filho de Deus, né, os filhos de Deus, vamos dizer assim, a igreja, hoje é colocada como os filhos de Deus, mas essa categoria, ela absorve a palavra de Deus com todo o coração, de todo o coração, como já dizem, né, o salmista, né, guardei a palavra de Deus de todo o meu coração, né, cravei-as nas tábuas da minha alma. Salmista Davi, como ele é profundo quando ele expressa sobre o modo como ele absorvia a palavra de Deus. Isso nos gera sentimento, nos gera arrependimento, nos gera uma sensibilidade com relação ao caráter humano, meus amados. Outrora, muitos de nós éramos pessoas muito precisas, éramos pessoas muito orgulhosas de si, porque o orgulho, não penso que é um sentimento 100% cativo, errado, errôneo. Eu acho que o orgulho sadio é aquele orgulho quando você vê um trabalho bem feito e você fala, ficou bom. Então existe aquele orgulho, aquele sentimento de aguçar o ego, ficou bom, né? Imagina você vai numa loja aí de material de construção e aí você tem os faz da T, né? Faz por si só. Aí você compra lá uma casinha de boneca grande para sua filha e ela pode entrar dentro, brincar. E você, em vez de comprar ela pronta, achou que custou mais barato aquela que você mesmo vai montar. Então você decide montar. Depois que você terminou ela e ela ficou bonitinha, certinha, né, do jeito que você queria, vem aquele orgulho. Poxa, que bacana, ficou legal. Então eu acho que esse orgulho é um orgulho construtivo, é igual aquele colesterol que diz que tem nós temos 2 tipos de colesterol, né, no sangue. Diz que tem um colesterol venenoso e que tem um colesterol bom, né? Então eu chamaria esse orgulho, esse primeiro orgulho, desse colesterol bom, que é um bem necessário, ou chamado quase que um mal necessário, ou chamado algo que aparenta não ser tão bom, por conta do seu nome, né? Colesterol, sinônimo de infarto. Orgulho, sinônimo de pecado. Não, mas
analisando exatamente aquilo que é na sua essência, no momento, né, na nossa vida, é bênção. Mas quando a gente permite que o orgulho transpasse esse limite, você já se sente bom demais, certo demais, perfeito demais, é a opinião sua que vale, não as dos outros, aí a coisa já começa a complicar. Então, quando a gente lê a Bíblia com o coração aberto, a gente aprende a ter sentimentos positivos. A gente aprende com as histórias que a Bíblia nos traz o que é realmente você enxergar a sua miséria, enxergar as suas fraquezas, sabe? Às vezes, no passado, nós éramos pessoas de um caráter completamente diverso de hoje. Por quê? Porque Deus ele foi lapidando. E eu digo para os irmãos, o melhor modo de Deus lapidar o caráter humano é através da palavra dele. Essa é aquela a qual eu me baseio, essa é aquela a qual eu me firmo, essa é aquela a qual eu me tenho apegada, entendeu? Eu gosto de ter esse orgulho de ler a palavra de Deus e saber que de algum modo Deus está trabalhando no meu ser, no meu caráter, né, nos meus defeitos. A gente entende que a gente vai caminhando de glória em glória, glória em glória, porque tudo que vem de Deus para a vida dos seus filhos é glória. É uma glória santa. É uma transformação de coisas até então intransformáveis. Desculpa a palavra inventada da Ana Paula, acho que eu vou ter que fazer um dicionário pessoal. Mas coisas imutáveis, coisas que não teriam cambiamento, mudança. Mas Deus, com a palavra dele, ele consegue chegar no ápice, né, de sentimentos, de caráteres, de características humanas tão terríveis, e ele consegue transformar. Então, Lamentações precisa ser lido com o coração. Resumindo tudo isso que eu quis dizer aqui, basicamente é isso. O livro de Lamentações precisa ser lido com o coração. E eu quero ler com vocês um pouquinho dele hoje. Não sei até onde a gente vai, mas eu quero ler como eu leio para mim a Bíblia. Eu quero ler com vocês. Então eu convido a todos a abrir no capítulo 1 de Lamentações. E o título na minha Bíblia é Jerusalém destruída e desolada. Dizem que quem escreveu o livro de Lamentações provavelmente foi o próprio Jeremias. Mas não se tem certeza, tá? Lamentações é um livro de 5 poemas. São chamados cantos fúnebres, porque expressam o que os judeus sentiam depois que os babilônios destruíram Jerusalém e o templo de Deus. Foi terrível para os judeus olhar para trás e ver o que tinha, ver que o que tinha acontecido era a culpa deles. Então aquela devastação que veio sobre Israel levou eles ao arrependimento. Lamentações significa cantos fúnebres. Jeremias foi o provável autor deste livro. Cada poema é um acróstico, ou seja, a primeira palavra de cada verso começa com uma letra do alfabeto hebraico. O alfabeto hebraico tem 22 letras. Aqui eles deixaram uns joguinhos de palavras aqui que eu quero deixar com os irmãos também. Olha, por que é melhor pensar antes do que depois? E é verdade, né? Por que é melhor pensar antes do que depois? É verdade. Está lá em Lamentações, capítulo 1, do versículo 20 ao 22. Por quê? É melhor pensar antes do que depois. Infelizmente, isso é um problema de todos nós. A gente fala, às vezes, muito sem pensar. E depois que fala é que pensa, né? E, infelizmente, nesse meio tempo, são feitos grandes estragos. Mas, amém. É possível pecar tanto que não haja mais esperança? Olha aqui, em Lamentações 3, 19 e 27. Isso é para pensar. É possível pecar tanto que não haja mais esperança? Eu, particularmente, responderia essa pergunta olhando para a minha própria vida. E diria, olhando para a sua própria vida, até que ponto você pecou? Quem você era? Ou quem você foi? Talvez você foi uma grande prostituta, que você fez tudo que homens normais nem imaginam no seu trabalho. Talvez você foi num poço tão fundo
que você realmente fala, poxa, porém hoje eu não sou mais. Hoje eu me converti, né? Hoje eu não sou mais aquela mulher, eu nasci de novo. Então, olha, é possível pecar tanto que não haja mais esperança? Depende. Talvez você matou pessoas, foi um assassino, talvez você fez covardia com pessoas, mas hoje Deus mudou seu coração. Talvez você simplesmente foi uma pessoa fofoqueira, venenosa, intriguenta, uma mulher cheia de dores, uma mulher cheia de manias, que sempre causou problema em todo mundo. Toda vez que você chegava, todo mundo ficava perdido. Eu não sei. Eu acho que cada um de nós tem o seu volume, né? O seu volume pessoal. Nós sabemos de onde nós viemos, nós sabemos a experiência que tivemos e nós sabemos até onde a gente chegou. E aquilo nos levou a determinado sentimento, a determinados pensamentos e conclusões. Mas hoje nós estamos aqui. E tudo é novo, tudo se fez novo, tudo é diferente. Então eu acho que essa pergunta você sabe responder para você mesmo. Talvez não para outros, não sei. Talvez saiba até responder. Mas eu acho que é uma pergunta para você. O que você pode aprender sobre as difíceis consequências de cometer erros? Está lá em Lamentações, capítulo 3, do versículo 37 ao 51. O que você pode aprender sobre as difíceis consequências de cometer erros? São coisas, meus amados, que nos convidam a pensar. É por isso que eu estou falando. Lamentações, como toda a Bíblia, a gente tem que realmente ler com o coração. E aqui eu começo a ler com vocês o capítulo 1 e eu vou parar, se eu não me engano, no 11 ou no 12 versículo, tá? Ou talvez no 10 do tudo. Vamos ver. Olha só. Aqui é o escritor de Lamentações que viu a situação na qual se encontrava, tá? A cidade de Jerusalém destruída e desolada. Eu imagino que ele até se sentou num local, né, a qual ele podia ver o estrago que foi feito, o dano que foi causado. Ele via as pessoas, ele viu tudo ali. Ele via, talvez, ali a situação na qual eles estavam. Talvez, então, ele estava sentado num acampamento, né? Já quando foram levados pelo rei da Babilônia. Não sei. Mas aqui ele começa dizendo: como já solitária a cidade outrora populosa. Jeremias, eu não sei quantos anos ele tinha, e se foi ele o escritor de Lamentações, mas seja quem for, essa pessoa aqui, provavelmente, ela devia ter no mínimo uns 30 anos de idade. Não era um jovem. E os poucos anos que essa pessoa tinha, ela veio de um reino ainda com uma certa glória. Porque a última cidade que foi desolada foi Judá. Foi Judá, tá? E ainda tinha o rei, ainda tinha tesouros. Tanto que quando você lê, né? A gente lê no livro de Jeremias ali, a devassidão que o rei Nabucodonosor causou a Jerusalém, levou de Judá. Eles levaram, só uma ideia, eles conseguiram levar uma quantidade incalculável de cobre. Acho que é cobre. Não tinha valor de tanto que era inestimável aquele preço. Conseguiram ainda levar ouro, prata, objetos muito valiosos, né? O templo ainda tinha o processo, né, que ele foi feito para ter. Tinha uns cultos ali dentro e tal, mas a depravação misturou, tá? Foi pesado. Mas o escritor de Lamentações, ele lembra outrora populosa, outrora gloriosa. Ele lembra de uma cidade boa, de uma cidade belíssima de se viver, de uma cidade que tinha prosperidade, de uma cidade que as pessoas não passavam fome, tudo dava certo, né? Cujo Deus é o Senhor. Porque aqui a gente está falando dos olhos de quem já tinha Deus como Senhor. Inclusive, ele alertou o povo por anos, pelo tempo que ele alertou, ele pediu arrependimento e ninguém quis saber, inclusive foi até picado, né? Bateram nele. Tornou-se como viúva, a que foi grande entre as nações. Olha só, aqui ele está lembrando a glória que ela tinha, que eu estou falando, olha. Princesa entre as províncias. Oh, meu Deus. Ficou sujeita a trabalhos forçados. Chora e chora de noite, e as suas lágrimas lhe correm pelas faces. Olha, no plural, porque eram todos que estavam chorando.
A cidade, né, o que restou daquela população, chorava e chorava de noite, e as suas lágrimas lhe corriam pelas faces. Não tem quem a console. Entre todos os que a amavam, todos os seus amigos procederam perfidamente contra ela. A palavra pérfido significa traição, desleal, falso, traidor. Então, todos os seus amigos procederam traiçoeiramente contra ela, tornaram-se seus inimigos. Isso aqui nos lembra muito o caso de gente que quando tá bem é cheio de amigo. Quando cai, os amigos os abandonam, né? Até os fazem mal. Judá foi levada ao exílio. Exílio é o quê? Foi retirada do seu habitat natural e foi para o exílio, para uma espécie de sujeição, né? De escravidão novamente, como foi na época do Egito. Afligido e sob grande servidão, habita entre as nações, porque se perdeu como nação. Judá se perdeu como nação. Eu não sei como é o nome da cidade que você mora, mas imagine que você mora na cidade de São Paulo, aí no Brasil. Imagine que então a Rússia, tá? Por exemplo, invade o Brasil, devasta o Brasil, espalha os brasileiros pelo mundo afora e pega a nação brasileira, cancela do mapa e diz: agora a nação brasileira é a nação russa. É a nação russa, isso aqui é domínio russo. Então você quando vai lá, você já não está mais na terra brasileira, mas você está na terra de possesso russo e que foi denominada Rússia. A Rússia tropical, né? Isso é um exemplo muito pobre, mas é porque se perdeu como nação. E isso aconteceu naquela época. Judá, Israel, ficou muitos anos sem ser nação, tá? E foi em 1900, aqui eu vou fazer a conta que senão eu erro. Olha lá. Foi em 1948 que Israel se tornou nação de novo. Aqui nós estamos falando da época de Lamentações, quando ela perdeu tudo. Aqui, quando ela deixou de ser nação, depois, passa mais lá para frente, vocês vão ver que alguns reis, né? Teve um rei ainda da Babilônia, se eu não me engano, que ele mandou construir o terceiro templo. Mandou o povo de novo voltar para Israel, eles reconstruíram o terceiro templo. Não sei se é no livro de Ezequiel que fala sobre isso, porque é que eu realmente tem muito tempo que eu li sobre essa história. Mas eu acho que foi lá, né, na época de Ezequiel. Eu estou tentando ver aqui na minha Bíblia, mas eu sei que depois da Babilônia eles voltaram. Tá, aos poucos, alguns voltaram e reconstruíram o terceiro templo e depois foi tomado por Roma. Mas de um modo geral, eles se perderam como nação ali. Como nação, como ela era, a força, a potência, né, a autoridade, a glória que Israel teve. Basta lembrar do tempo do rei Davi e Salomão. A Bíblia diz que eles conquistaram todas as terras, todos os povos ao seu redor. Foi uma coisa fortíssima, foi uma coisa tremenda. Porém aqui, ó, Judá foi levado ao exílio, afligido sob grande servidão, habita entre as nações, porque se perdeu como nação, e não acha lugar de descanso. Todos os seus perseguidores o apanharam nas suas angústias. Além da sua desolação, todos os seus perseguidores os apanharam nas suas angústias. O caminho de Sião está de luto, porque não há quem venha à reunião solene. Essa reunião solene aqui, se eu não me engano, eram os cultos que eram realizados ali no templo. Todas as suas portas estão desoladas. O templo foi arruinado, meus irmãos, naquela época. Os seus sacerdotes gemem, porque não tem mais templo, não tem mais, né, o que fazer. As suas virgens estão tristes e ela mesma se acha em amargura. Os seus adversários triunfam, os seus inimigos prosperam, porque o Senhor a afligiu. O inimigo aqui se orgulha, mas não sabem que foi Deus que agiu diante desta causa. Por causa da multidão de suas prevaricações. A palavra prevaricação significa corrupção, depravação, devassidão. Se você lê o 2 Reis, se você vê todo o livro de 2 Reis, você vai ver o que os reis de Judá, de Israel cometeram contra Deus. Isso foram anos, olha, o copo ali para transbordar demorou.
Mas olha que o povo, pra você ter ideia, meu irmão, eles chegaram a queimar filhos em sacrifício ao deus Moloque. Imagina, reis de Israel, que eram homens cujo Deus é o Senhor, devia de ser, eles construíram templos pagãos, eles pegaram seus primogênitos e eles queimaram esses filhos vivos no fogo oferecidos ao chamado Deus Moloque. Imagina o nível da sujeira, da corrupção, da depravação que eles cometeram. E a Bíblia conta, por exemplo, na época do rei Ezequias, quando eles acharam a palavra de Deus, né, os mandamentos, as tábuas, e ali eles leram, aprenderam, uma das primeiras coisas que esse rei mandou fazer foi destruir todos os altares que estavam pela cidade. Porque diz que onde ia tinha um altar para um deus, um ídolo. A cidade estava prostituída pela idolatria. Então você tem que ler mesmo 2 Reis. Você tem que ler o livro dos profetas. Você tem que ler certas coisas aí que vocês vão ver o nível que chegou. Então por isso que diz prevaricações. Os seus filhinhos tiveram de ir para o exílio na frente do adversário. Isso é humilhação também. Da filha de Sião já se passou todo o esplendor. Os seus príncipes ficaram sendo como corços que não acham posto. Corça, cavalos, né? Que não acham pasto e caminham exaustos na frente do perseguidor. Agora, nos dias da sua aflição e do seu desterro, assim... Agora, nos dias da sua aflição e do seu desterro, lembra-se Jerusalém de todas as suas mais estimadas coisas que tivera dos tempos antigos. Muitas vezes, no orgulho, né? Quando você atinge certas conquistas na vida, você não se lembra de quem você era. A gente tende a falar muitas das vezes que uma pessoa talvez que era pobre ficou rica. Ela não lembra que um dia ela foi pobre. Né? Ela se lembra que ela pensa só na sua ganância, naquele momento em que ela está vivendo. E essa pessoa, às vezes, ela cai e ela fica pobre de novo. Aí ela lembra, aí ela se lembra. Sabe? Às vezes, a gente, na nossa vida, vai galgando conquistas pessoais. Às vezes você vai ganhando autoestima, às vezes você vai ganhando autoconfiança, às vezes você vai crescendo e vai ficando orgulhoso, porque você consegue conquistar tudo, tudo dá certo, tudo vai bem no trabalho, no relacionamento, na família. Às vezes pessoas começam a buscar em você conselho, né? Às vezes você se sente numa certa condição intelectual mais elevada. Às vezes no espiritual você crê que você está demais, está recebendo tanto de Deus. Então, o seu ego cresce. O seu ego cresce, tá? E isso te leva a cometer um monte de erro. Você começa a errar, porque a Bíblia diz que nós todos somos pecadores. A Bíblia diz que nós todos somos falhos. Não tem nenhum sequer que seja santo, que seja perfeito, que não peque ou que não tenha pecado, ou que seja justo diante dos olhos de Deus. A Bíblia diz que a maior e a melhor das nossas obras são vistas por Deus como trapos de imundícia. Só na glória com Jesus é que nós vamos ter os nossos corpos transformados, glorificados. Ali nós vamos ser justos, porque a Bíblia nos chama de justos na eternidade. Mas enquanto isso tudo não acontece, enquanto Deus não age diretamente na nossa vida, nos nossos corpos, nos nossos seres, nós somos falhos, pobres e miseráveis. O próprio Isaías disse, pobre e miserável de mim, ai que sou, depois que ele teve uma visão de Deus. Ele se sentiu tal, o dono da cocada preta. Mas quando Deus o levou a entender quem ele era realmente, quem era aquele povo, ele viu o que era realmente a vida do ser humano, a miséria no qual ele está, né? Então aqui está escrito, olha, agora nos dias da sua aflição e do seu desterro, lembra-se Jerusalém de todas as suas mais estimadas coisas que tivera dos tempos antigos. Lembremos os reinados da glória de Davi e de Salomão, sabe? É quando ela caiu.
É quando ela perdeu tudo. É quando ela chegou à aflição. É quando o ego dela, que achava que era bom demais, foi explodido e ela caiu em humilhação. Aí ela lembrou daquilo que era. Meus irmãos, de como seu povo caíra nas mãos do adversário, não tendo ela quem a socorresse. Escrito no tempo passado, porque aqui já aconteceu isso. Eu quero chamar a atenção para os irmãos o seguinte: quando você lê o livro de Jeremias, e nós lemos vários capítulos do livro de Jeremias, o último foi o capítulo, acho que 51, 52, acho que foi 51. Você vê o livro de Jeremias escrito numa espécie de tempo presente contínuo. Eis que vos envio juízo, né? Coisas do gênero. Mas o livro de Lamentação, pelo menos o capítulo 1, você vai ver ele todo escrito no passado. Porque aqui é uma coisa que aconteceu. E aqui você vê de como seu povo caíra nas mãos do adversário, não tendo ela quem a socorresse. E de como os adversários a viram e fizeram escárnio da sua queda. Isso foi um dos juízos que Deus aplicou no meio da humanidade. E isso foi um fato ocorrido. Por isso que esse livro é escrito praticamente no passado, essa parte. Jerusalém pecou gravemente, por isso se tornou repugnante. Todos os que a honravam a desprezam. Porque lhe viram a nudez, ela também geme e se retira envergonhada. Provavelmente o povo de Jerusalém se derramou seguindo a outros deuses e povos. E automaticamente o caráter desse povo, tá, se mudou com seus amigos e aliados, voltando-se as costas em seus bons negócios. Olha, uma vez eu li, acho que foi, não sei se foi no tempo de Davi ou de Salomão, eu não lembro se foi Davi ou Salomão, que ele comprou madeira, acho que foi cedro, de um povo vizinho, não me lembro qual é esse povo. E não sei se foi Davi ou Salomão, acho que foi Davi, que ele disse aquele rei daquela outra nação, né, que estava vivendo em paz com ele. Eu não me lembro realmente como era chamado, mas diz que eles eram os melhores. Eles tinham o melhor tipo de madeira, cedro do Líbano. Não sei se são os libaneses aí, não vou ficar forçando a situação para lembrar uma coisa que talvez não é isso, mas eu sei que é isso. Está lá no 2 Reis, em 1 Reis, você vai... Em 1 Reis não, 2ª. Porque foi quando Davi resolveu ajuntar para Salomão material para a construção do templo de Deus. Mas a história conta que Davi, o que ele fez? Se eu não me engano foi ele. Ele virou para esse rei e falou assim: olha, eu compro a madeira de você e em troca eu te dou uma província, uma cidade. Ele falou um negócio assim com aquele rei. Aquele rei falou: tá bom, babé, então eu te forneço toda a madeira que te serve. E olha, foram navios e navios e navios carregados de madeira. E depois, então, eu pego essa cidade ou essa zona. Diz a história que depois que acabou, né, esse rei deu a Davi toda a madeira que servia, ele foi e entregou uma cidade para aquele rei. Quando aquele rei foi lá naquela cidade, ela não era tão boa como parecia. Não era uma terra que jazia leite e mel, que manava leite e mel. Mas era uma terra escassa, não era boa. E aquele rei não gostou, não. A Bíblia deixa claro que ele não gostou daquela pagamento, porque ele deu o melhor e recebeu o pior. Tem essa história, eu não me lembro onde, infelizmente, vocês que estão ouvindo se lembrarem, depois vocês deixam escrito nos comentários para quem quiser ler. Mas a sua imundícia está nas suas saias. Ela não pensava no seu fim, orgulho, né? Por isso caiu de modo espantoso, e não tem quem a console. Vê, Senhor, a minha aflição, porque o inimigo se torna insolente. Jerusalém pecou gravemente, por isso se tornou repugnante. Todos os que a honravam a desprezam, porque lhe viram a nudez, e ela também geme e se retira envergonhada. Os reis que foram pecando, que foram se desviando, que se foram depravando diante de Deus, provavelmente se tornaram pessoas muito sujas e desonestas. E o povo se corrompeu, tudo se corrompeu. Então, essas pessoas não eram mais sérias, certas nos seus negócios, nas suas negociações, provavelmente. Por quê? Porque para um povo se virar, para desprezar os amigos, os chamados seus amigos, virarem e desprezarem a ela, né? É porque eles viram a sua nudez.
Eles viram que ela já não podia fazer mais nada, não podia mais negociar com eles, não podia mais oferecer também nada para eles. E Omai, naquela altura do campeonato, tinha se tornado um povo não mais sério, um povo desonesto, um povo sujo. Então, eles a desonraram, eles viraram as costas para ela. Eles viram a sua nudez. Ah, não é mais uma cidade gloriosa, não é mais um povo forte. Junta tudo isso, né? Insolente, a palavra insolente significa que se comporta de modo desrespeitoso, malcriado, rebelde, petulante, sem pudor e sem prudência. Vê, Senhor, a minha aflição, porque o inimigo se tornou insolente contra mim. Estendeu o adversário a mão a todas as coisas mais estimadas dela, pois ela viu entrar as nações no seu santuário, acerca das quais proibiste que entrassem na sua congregação. Se você volta no versículo 7, agora nos dias da sua aflição e do seu desterro, lembre-se, Jerusalém, de todas as suas mais estimadas coisas que tivera dos tempos antigos. E aqui no versículo 10 diz, né? Estendeu o adversário a mão a todas as coisas mais estimadas dela, pois ela viu entrar as nações no seu santuário, acerca dos quais proibistes, Deus, que entrassem na tua congregação. Né? Querendo ou não, o templo do Senhor nunca deixou de ser especial para o povo judeu. E foi quando eles caíram, foi quando eles ficaram desolados, que eles se lembraram do quanto aquele templo era especial, do quanto aquilo era um bem valioso que eles tinham. Isso tudo, meus amados, os levou a chorar, a gemer, a sofrer tanto. Todo o seu povo anda gemendo e à procura de pão. Deram eles as suas coisas mais estimadas a troco de mantimento para restaurar as forças. Vê, Senhor, e contempla, pois me tornei desprezível. Isso é um clamor pela justiça e misericórdia de Deus. E aqui o escritor diz: não vos comove isso, a todos vós que passais pelo caminho? Considerai e vede, se há dor igual à minha, que veio sobre mim, com que o Senhor me afligiu no dia do furor da sua ira. Aqui não é o profeta falando de si mesmo, mas é o lamento de Israel perante o Senhor, e por aí vai. E se você continua do versículo 12, né, que eu li agora, até o final mesmo, vocês vão ver aqui Israel se arrependendo, reconhecendo tudo o que aconteceu, da onde ela caiu, os seus pecados, os seus erros. E aí você vai ver lá no versículo 22 do capítulo 1, né? Aliás, vamos ler do 20 ao 22 para fechar esse trabalho de hoje. 20 do capítulo 1. Olha, Senhor, porque estou angustiada, turbada está a minha alma, o meu coração transtornado dentro de mim, porque gravemente me rebelei. Olha aqui, eles se arrependem. Eles se arrependem. Fora a espada mata os filhos, em casa anda a morte. Ouvem que eu suspiro, mas não tenho quem me console. Todos os meus inimigos que souberam do meu mal folgam. Porque tu o fizestes, mas em trazendo tu o dia que apregoaste, serão semelhantes a mim, porque os seus inimigos estavam vendo a desgraça deles e estavam nem aí. E aqui Jeremias, ou o escritor falando pela boca da cidade, ele fala: o Senhor está vendo isso, a maldade que eles estão me fazendo, e eles também vão passar por coisas do gênero. Venha toda a sua iniquidade à tua presença, e faze-lhes como me fizeste a mim, por causa de todas as minhas prevaricações, porque os meus gemidos são muitos e o meu coração está desfalecido. Vemos aqui uma consciência de quem é e como Deus age diante das injustiças. Então, meus amados, o exílio levou o povo de Israel a reconhecer o seu pecado diante de Deus. Teve arrependimento. Às vezes, para fechar, Deus ele permite que muitas das vezes a nossa vida vá no fundo do poço. Deus ele permite que nós percamos tudo para que então a gente se arrependa. É o remorso, gerando o arrependimento. Existem famílias e famílias que se matam entre si, que se comem entre si, tem inveja, tem raiva, tem veneno, tem briga.
E aí um dia essa família se separa toda. E aqueles que ficaram, aqueles que mais causaram dano, talvez vendo esse dispersar da família, sentem falta e lembram como eram bons os dias que eu tinha meus filhos perto de mim, meus netos perto de mim, né? E hoje não tenho mais ninguém e eu vivo sozinho. Maridos que tratam mal as suas esposas, aí um dia ela separa deles ou ela morre, aí ele vem no arrependimento, no remorso e diz: como eu era feliz e não sabia. Até crianças rebeldes com os pais, e os pais sempre combatendo com esses filhos, e os filhos sempre rebeldes. Um dia, por um motivo qualquer, eles perdem os pais. E aí eles lembram como era bom quando eu tinha minha mãe. Por que eu não obedeci minha mãe? Por que eu não obedeci meu pai? Por que eu não honrei-os? Hoje eu já não os tenho mais, estou sozinho. E aí ele reconhece, ou eles começam a reconhecer as suas falhas. Às vezes, meus irmãos, Deus permite isso nas nossas vidas. Por isso que quando eu abri aqui com vocês o capítulo 1, eu li lá aqueles pequenos pensamentos. O primeiro deles estava escrito o quê? Por que é melhor pensar antes do que depois? Por isso, por isso. Lamentações 1, 20 a 22 te dá a resposta. É porque ali você então, quando está sofrendo e colhendo as consequências do seu sofrimento, você vê quanta cabeçada, quanto orgulho, quanta prepotência, quanto erro. E muita gente não tem como voltar atrás, não pode mais recuperar certas coisas que se perderam, certos valores que se foram. Por isso hoje, para fechar, meu amado, minha amada, se eu tivesse que pedir uma oração a Deus na minha vida e na vida dos irmãos, seria essa: Senhor, me faz pensar antes de cometer certos erros. Me faz enxergar agora quem eu sou realmente. Às vezes eu tô achando que eu sou o dono da cocada preta. Às vezes eu acho que eu tô no ápice da minha vida. Eu tô numa posição muito perfeita e intocável. Me mostra, nesse momento de glória da minha vida, ou de segurança, se há mal em mim, se há situações em mim, se eu tenho um caráter, entre parênteses, destrutivo, que causa danos ao próximo e ainda não consegue enxergar. Faça essa oração a Deus de coração. Deus, se eu tenho orgulho, se eu tenho arrogância, se eu tenho prepotência, se eu tenho mentira, hipocrisia na minha vida, me mostra. E Deus, ele vai te mostrar, meus irmãos. Não queira ir para o exílio, não queira perder tudo que você tem hoje para depois se arrepender. Pode ser muito tarde. Hoje você ainda tem tempo de recuperar, porque você ainda tem nas suas mãos tudo que você tem de bom. Então Deus, ele nos convida a refletir sobre nós mesmos, a refletir na nossa vida, aquilo que a gente tem feito, aquilo que a gente tem deixado de fazer. Refletamos, ó meu Deus, meus irmãos, refletamos, façamos uma reflexão profunda do nosso caráter. Aqui não é uma pessoa que te conhece que está te falando. Você está ouvindo uma palavra baseada na Lamentações capítulo 1. Então pense no que está sendo dito aqui e tire o dia hoje para refletir o seu caráter. E eu tenho certeza que se você ouvir com os ouvidos do coração, o Espírito Santo, ele vai trazer a verdade na sua vida. E muita coisa pode ser poupada. Muita lágrima, muita tristeza, muito sofrimento pode ser poupado nas nossas vidas, se a gente se arrepende na hora certa. Por isso, arrependamos-nos, buscamos o arrependimento no Senhor, porque a porta da graça está aberta e a gente ainda tem tempo de fazer isso. E assim, meus irmãos, eu encerro essa palavra de hoje, eu vos abençoo no santo, precioso nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém.